Boa tarde, galerinha. Josefa Nunes com vocês. Sou professora de Ciências e Biologia da Escola Copel. Hoje, para a turma do 8º ano do ensino fundamental, a gente vai ter uma aula sobre uma recapitulada de alguns tópicos de conteúdos que foram solicitados pelos alunos. Eu quero dizer que essa aula ela é uma aula para tirar algumas dúvidas enviadas por alguns alunos e resolução de algumas questões que também foram pedidas pelos alunos, alguns. Eu também quero dizer que nessa aula não vai ter resolução de 100% das atividades referente aos capítulos, ou seja, eu não vou estar corrigindo ou discutindo com vocês todas as questões das atividades. Somente questões mais claras e de respostas mais objetivas, mais claras mesmo. As questões de respostas pessoais, as questões que envolvem discussões, a gente vai estar deixando essas questões para o período de retomada de conteúdo quando voltarmos às aulas presenciais. Tá bem? Bom, iniciando, a gente vai começar a discutir capítulo 4, consumo de energia elétrica. Vocês já tiveram as aulas desses conteúdos, então vou dar uma recapitulada rápida mesmo, para a gente discutir somente algumas questões. Tá ok? Iniciando, eu venho questionar vocês a importância, a necessidade dessa energia elétrica para execução de diversas atividades. De início, a gente traz aqui que essa energia elétrica é necessária para movimentar os mais importantes setores de atividades da sociedade, como arte, música, indústria, e isso já foi discutido na aula anterior que abordava o conteúdo. E aí, essa energia que a gente necessita para desenvolver essas atividades, que também são energias que energia que é utilizada para facilitar as atividades de casa, são energias que são utilizadas, vamos supor, por exemplo, para manter os nossos alimentos conservados, para ter mais praticidade, mais rapidez em lavar nossas roupas, sem ter muito esforço humano, de trabalho humano, entre outras diversas funções, outras diversas funcionalidades e necessidades dessa energia elétrica. Diante disso, eu questiono, mas essa energia é tão importante, ela nos ajuda tanto, ela é muito útil, mas vocês já pensaram como se dá esse consumo dessa energia? E desde a aula passada a gente discutiu sobre alguns tópicos que nos ajudam a interpretar, a entender como ocorre esse consumo de energia e como calcular esse consumo de energia. Dentre eles, a gente pode citar diferença de potencial, que é definida como o trabalho necessário para que uma carga se desloque de um ponto A para um ponto B quando imersa em um campo elétrico. Ou seja, essa diferença desse potencial, dessa corrente, ela é necessária para que essa carga ela venha se deslocar de um ponto até outro ponto, ela venha percorrer esse fio condutor. Isso é a diferença de potencial. É a carga necessária para que haja esse percurso, que haja esse deslocamento. A intensidade de corrente elétrica, que está relacionada à quantidade de elétrons que se desloca pelo fio condutor. E quanto mais elétrons se deslocarem, mais intensa, mais forte é essa corrente elétrica. Então, a intensidade da corrente elétrica, como os próprios nomes já diz, está diretamente relacionada com a quantidade de elétrons que vai percorrer todo esse fio, que vai promover esse diferencial de potencial. Olha como uma coisa interliga a outra. Quanto maior a quantidade de elétrons, mais intensa vai ser essa corrente elétrica, mais forte. A potência elétrica, que é geralmente expressa em watts, só lembrando que a diferença de potencial é expressa em volts, em voltagem. Para a gente é mais conhecida 220 volts ou 110 volts. E voltando para a potência elétrica, que é geralmente expressa em watts, ela corresponde à quantidade de energia elétrica consumida por um aparelho em uma determinada unidade de tempo, tá bom? Agora, resolvendo algumas atividades, eu quero deixar claro para vocês que aqui eu trouxe ela em branco e vocês foquem muito no que está sendo dito
do que eu estou dizendo, para que vocês venham a interpretar como responde essa questão e que venham a responder, para que seja possível a correção. Quando a gente retornar, a gente refaz esses cálculos em quadro e a gente discute mais uma vez essa questão, tá ok? E também eu não vou resolver todos esses equipamentos. Aí a questão 1 da página 54 diz: a partir da potência dos aparelhos eletrodomésticos e do tempo de uso por dia, calcule o consumo de cada um deles e preencha a tabela, considerando o tempo de 30 dias. Olha o dado da questão, considerando o tempo de 30 dias. Para resolver essa questão, é necessário que a gente use uma fórmula, não é isso? E o que é essa fórmula? Essa fórmula é nada mais, nada menos do que a potência vezes o tempo de utilização desse material, vezes o número de dias, quantos dias esse equipamento é utilizado, dividido por 1000, ok? Então, a gente tem o quê? Vamos pegar o chuveiro elétrico. A gente vai ter, lembrando que a quantidade é só 1, então a potência desse chuveiro é 5.500 volts, e essa potência vezes 1 hora por dia, que é utilizado durante 30 dias. Então, a gente vai ter 1.500 vezes 1 vezes 30, dividida por 1000. Esse consumo mensal, ele vai dar o valor de 165, tá ok? 165 kWh. Lembrando que esse cálculo, ele tem que ser sempre utilizando essa fórmula, tá bom? O ar-condicionado. O ar-condicionado, a gente teria o quê? 900 vezes 3 vezes 30 dividido por 1000. E a gente teria um resultado de 81 kWh. Vamos pegar aqui, então... Olha só. A geladeira tem uma potência de 200 volts, 200 watts, e vezes é utilizada 5 horas por dia durante 30 dias. 5 horas por dia durante 30 dias. A gente vai ter 200 vezes 5 vezes 30 dividido por 1000. E aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter um consumo de 30 kWh. Eu não vou estar fazendo os cálculos e dando resultados de cálculos, porque isso eu quero colocar os alunos, vocês, para fazer no quadro. E aí eu não vou estar fazendo aqui para já não deixar o cálculo pronto, tá bom? Estou só explicando a fórmula e o resultado. E a forma que seria feita. E aí eu peço para vocês resolverem as demais questões para a gente comprovar quando a gente retomar na correção das atividades em aulas presenciais. Na questão 1 da página 58, diz o seguinte: Lucas e Mateus estavam em dúvida quanto à voltagem dessa luminária e resolveram testá-la em 2 tomadas, uma com diferença de potencial 110 volts e uma com diferença de potencial 220 volts. O resultado é o que é mostrado a seguir. A partir do que você observou, responda: a voltagem da luminária é 110 ou 220 volts? Por quê? Beleza. Olha só. Se a gente for observar a questão da luminosidade, a gente pode, digamos que, confirmar que a voltagem dessa luminária ela é 220 volts. E aí eu questiono para vocês, por que 220 volts? Olha só. Porque a lâmpada ela ficou mais forte na tomada de diferença de potencial 220 volts. E se essa luminária ela for 110 volts, à medida que a gente venha a colocá-la o interruptor numa tomada de 220 volts, ela não funcionaria, ela queimaria. Por quê? Porque a quantidade de voltagem que é transpassada seria maior do que ela necessita. Então, ela viria a não funcionar, a queimar. Então, com isso, a gente consegue confirmar que a voltagem dessa luminária é 220 volts, tá bom? Na questão 2 da página 58,
diz o seguinte: alguns aparelhos, elas apresentam a característica de serem bivolts. E aí eu questiono para vocês, o que isso vem a significar? O que isso quer dizer, aparelhos bivolts? Quando diz aparelhos bivolts, são aparelhos que podem funcionar tanto na voltagem de 110 volts quanto na voltagem de 120 volts. Ou seja, ela vai funcionar independente dessa independente, digamos assim, dessa variação. Ela vai funcionar tanto na 110 quanto na 220. E é difícil a gente encontrar esses aparelhos, mas ainda existe. O legal é que esse aparelho ele vem a funcionar entre essas duas voltagens, porque ele pode funcionar tanto na 220 quanto na de 110. A questão 5 da página 59 diz o seguinte: qual a diferença de potencial elétrico entre os polos da bateria mostrados na fotografia? Quando essas baterias deixarão de funcionar? Olhando para as imagens, a gente vê a diferença de potencial elétrico, que é chamada de tensão elétrica, ela é representada em volts, não é isso? Então, olhando para a imagem, a gente consegue dizer o quê? Que essa diferença de potencial ela é de 9 volts e de 12 volts, ok? E aí, quando essas baterias elas vêm deixar de funcionar? Essas baterias elas vão deixar de funcionar quando essa tensão ela cair. E quando ela cair, ela não vai funcionar mais para que esse diferencial de potencial ele venha a percorrer por todos esses polos dessas baterias. E aí não vai gerar corrente elétrica. Não vai ter deslocamento de ponto A para ponto B. Tá bem? Se não é suficiente para gerar essa corrente elétrica, ela não vai funcionar. Em referente ao capítulo 5, que é o uso consciente de energia elétrica, que é um capítulo bem pequeno, bem prático, que vem a discutir metodologias alternativas para um consumo consciente de energia elétrica, a gente tem diversos tópicos a se questionar. É um capítulo, digamos que, muito bom a ser discutido. Eu acho que eu tinha até separado. Tá. Em relação ao consumo consciente de energia elétrica. Qual a necessidade desse uso consciente de energia elétrica? O desperdício de energia. Além de ser, digamos que, à medida que você faz um consumo consciente, você está sendo econômico com seus próprios gastos. Você está tendo cuidado com seus aparelhos. Você não está tendo gasto de energia desnecessária. E dentro desse conteúdo, eu trago somente as questões, porque muitos tópicos eu quero ouvir pontos pessoais de vocês. E isso a gente vai discutir no retorno do conteúdo das aulas presenciais, na retomada. Então, a questão 2 da página 65, tirando uma dúvida de um aluno, diz o seguinte: uma pessoa ela tem uma máquina de lavar com selo Procel D. Cite duas maneiras possíveis de reduzir o consumo de energia desse aparelho em sua residência. Primeiro, eu quero deixar claro que esse selo Procel D é nada mais nada menos do que aquele selo que vem nos aparelhos eletrodomésticos, que ele vem informando a economia de energia do aparelho, se é um aparelho econômico, se ele é Procel A, Procel B, Procel C, Procel D, onde a gente tem A e B ainda sendo verdes, ou seja, sendo aparelhos considerados equipamentos econômicos. O C, ele é intermediário, ele vai ficando amarelo. O D vai ficando laranja. O E e o F ficam vermelhos, ou seja, não são econômicos. Então, quando diz de duas maneiras possíveis de reduzir o consumo desse aparelho em sua residência. Primeiro seria trocar por um aparelho Procel A ou Procel B. E como segunda maneira seria lavar o maior número de roupas possíveis proporcionais à capacidade desse equipamento, desse aparelho. À medida que você está deixando as roupas acumularem, tipo lavar tanque cheio, lavar a quantidade proporcional que aquele aparelho pode suportar, você está diminuindo as lavagens de roupas. Se você está diminuindo, você está sendo econômico, tá bom? A questão 3 da página 65 também, ela diz o seguinte: quais são
as atitudes necessárias para evitar um acidente por choque elétrico. Isso é uma questão que eu acho muito importante quando ela diz o seguinte, vejam bem, só uma observação e um pedido de desculpas. A questão 3, ela não é da página 65, ela é da página 72, tá ok? Então, as atitudes necessárias para se evitar um acidente por choque elétrico, a gente tem que discutir 2 pontos. Primeiro, eu quero trazer para vocês a importância do fio terra, lembrando que esse choque elétrico ele sempre acontece do ponto superior para o solo, do material no ponto superior para o solo. É onde essa eletricidade é conduzida. Então, eu quero trazer para vocês a importância de um fio terra, que ele tem a capacidade de o quê? De absorver aquele curto, aquele circuito, aquela descarga ali, aquela energia e jogar para o solo. Então, por isso que é chamado fio terra. Dentre outras atitudes, a gente poderia citar o quê? O uso de calçados isolantes, como calçados de borrachas. A gente pode citar a manutenção da instalação elétrica das nossas casas, fazer a manutenção periódica dessas instalações, observar a fiação dos nossos aparelhos elétricos e estar sempre agindo de forma correta, de acordo com o que vem o manual de utilização desses equipamentos, o manual de uso desses equipamentos. Tem que estar sempre atento. A questão 4 da página 72 também diz o seguinte: qual é a função dos disjuntores e dos fusíveis e qual é a diferença entre elas? Olha só, vejam bem, a função tanto dos disjuntores e dos fusíveis é evitar curtos-circuitos, é evitar incêndios, é evitar descargas elétricas, é evitar acidentes envolvendo energia elétrica. Os fusíveis, a diferença é que os fusíveis eles têm que ser trocados, eles são, têm que ser trocados, eles são descartados à medida que acontece um circuito, um incêndio, e esse fusível ele vem a ser ativado. Então, quando passa esse acontecido, esse fusível tem que ser trocado. E os disjuntores, eles funcionam como equipamentos chaves de disparos. Quando a energia sobe muito, quando vem uma quantidade alta de energia, esse disjuntor ele dispara, e aí depois que passa o acontecido, tem que ir lá e tem que fazer o quê? Tem que fazer manualmente, ativar esse disjuntor para que ocorra novamente o fluxo de energia quando ela já estiver normal. Essa é a função: evitar acidentes, evitar acidentes elétricos, evitar curtos-circuitos, que chegando a evitar até possíveis incêndios, essa situação toda. E os disjuntores eles não têm a necessidade de ser trocados, igual aos fusíveis, igual em relação aos fusíveis, existe essa necessidade. Tá ok? Por hoje é só. A gente continua na próxima aula. A gente continua também na retomada das aulas presenciais. E até a próxima. Beijos, galerinha. Até!